Excelente! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro de mergulho técnico da NAUI aqui no Brasil. Primeiramente, um agradecimento à Prefeitura Municipal, ao secretário Sr. Leandro, temos aí o vereador Hernani, e principalmente ao nosso pessoal que trabalhou em conjunto para que essa live pudesse acontecer, né? Pedrão, Silvio, Guto, William, o Tataúga, o Sapão, quer dizer, todo esse trabalho foi feito em várias mãos. Então, esse evento ele tem como objetivo fomentar e também fazer, de alguma maneira, com que o mergulho técnico seja cada vez mais seguro. A nossa história começou lá atrás, ainda na década de 60, quando não havia um padrão para que o mergulho fosse ensinado com segurança. As pessoas ensinavam aleatoriamente, baseado na própria experiência e no achismo, até que finalmente as cabeças pensantes do mergulho daquele tempo, pessoas do meio acadêmico, da Marinha Norte-Americana, os que estavam envolvidos com os programas sérios de mergulho, como Al Tillman, que era chefe de esporte do Condado de Los Angeles, eles conseguiram, depois de alguns anos, fazer com que acontecesse o primeiro curso de formação de instrutores internacional da história. Foi em agosto de 1960 em Houston, no Texas, durante o encontro da Sociedade Americana de Medicina Hiperbárica. Pela primeira vez, uma atividade outdoor tinha um programa estudado com embasamento científico e didático para formar professores de uma área. No caso, nós somos contemplados o mergulho. Ali, aqueles que foram aprovados no programa, de 72 candidatos, apenas 53 foram aprovados. Aqueles que foram aprovados exibiam orgulhosos seus distintivos. Era a primeira vez na história que isso acontecia. E ali surgiu uma base, uma associação mundial sem fins lucrativos, que até hoje é a referência mundial da indústria do mergulho. Do seu berço nasceram as principais agências certificadoras que nós conhecemos, né? Então, não vou falar em nome, evidentemente, mas todas da escola americana, sem exceção, saíram do berço da NAUI. E a NAUI, ela tinha, por ser uma agência grande, ela, numa época que o mergulho técnico ainda não existia, ele estava engatinhando, e muitos instrutores NAUI foram responsáveis por formar também ou criar outras agências, né? Como a agência de Nitrox, depois a agência mais recente com o Brad Gillan, naquela época mais antiga, 87, o Dick Tchaikovsky, o Dr. Morgan Wells, o Tom Malt, todos eram instrutores NAUI. Mais recentemente, em 98, o conhecido como JJ montou uma outra agência certificadora, todas voltadas para a área do mergulho técnico. E diante dessa necessidade, em 1997, o Board of Directors resolveu criar a nossa divisão de mergulho técnico. Na NAUI as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente, ela é democrática. Os nossos líderes mundiais são eleitos pelo voto direto. Instrutores da NAUI elegem os futuros ou os diretores que vão dirigir o nosso barco, o nosso navio. E isso acontece desde que ela foi criada. Então, essa velocidade, às vezes, não é a mesma que se consegue numa empresa. E ela tem esse diferencial, não é uma empresa. Por não ter fins lucrativos, o objetivo continua sendo a segurança acima de qualquer coisa. E dentro desse contexto, quando a divisão de mergulho técnico foi criada em 1997, foi indicado para capitaneá-la o Timothy O'Leary, um SEAL que foi 01 na turma dele, um cara de qualidade excepcional. Ele se especializou na indústria do petróleo. Então, ele tinha não apenas o conhecimento do mergulho propriamente dita, mas ele se aprofundou no conhecimento do mergulho comercial. Naquela época, o segredo das misturas gasosas era algo que as companhias disputavam assim, era trancado nos cofres. Então, quando a divisão de mergulho técnico foi criada, foi justamente para suprir algumas lacunas que existiam, criar métodos, padronização de equipamentos e também criar conteúdos, ou conectar conteúdos consistentes para formar mergulhadores com qualidade. E é por essa razão, evidentemente, que ela não teve uma explosão. Ela sempre foi muito seletiva na formação de seus mergulhadores. E nesse contexto, aqui no Brasil,
o pessoal da direção da NAUI no Brasil resolveu, já há 3 anos, fazer esse encontro para aprimoramento técnico. Então, a gente sempre coloca, além dos mergulhos, a parte da configuração, etc., 2 apresentações. Na noite de hoje, justamente serão discutidas em 4 mãos, ou em 8 mãos, melhor ainda, o que a gente chama de chassis do mergulho técnico, a nossa configuração. Para quem ainda não sabe, né, a NAUITEC, ela é a única, ou foi a primeira, que na formação do mergulhador técnico, antes ele tem que fazer um curso de fundamentos do mergulho técnico, desde sempre. Nesse curso de fundamentos, além dos aspectos pertinentes à própria questão de flutuabilidade, trim, deslocamento, etc., o nosso chassi é altamente discutido. A padronização da configuração, que nós chamamos de NAUI Technical Equipment Configuration, MTEC, que já tem o seu derivado para o mergulho recreativo, que é a NREC. Então, hoje, a nossa equipe de instrutores, né, através do Salmão, do Pedro, do Silvio e são os 3? São os 3 que vão discutir, então, a configuração. Vamos falar de coisas interessantes, talvez vocês nem saibam. É aquele termo que todo mundo usa, o KISS, né? Mantenha-se simples e funcionando. Nós vamos discutir de onde que veio esse termo, vocês vão ver que não é nem no mergulho, mas a gente estuda isso na nossa configuração minimalista. Vamos falar sobre o Bill Hogarth May, que era um instrutor NAUI também, e vocês vão discutir principalmente os rumos que essa configuração tem levado e o quanto ela traz de segurança no sistema de ensino e aprendizagem que nós da NAUI coordenamos. Tudo bem? Então, passo-lhe a mão ao Pedro para que ele comece a apresentação dele. A transmissão está sendo feita ao vivo pelo canal de YouTube da NAUI, NAUI Brasil, e também pelo Instagram, para que as pessoas de vários lugares possam acompanhar e compartilhar um pouco desse conhecimento. Perguntas podem ser feitas através do chat, que o nosso pessoal vai estar lá para responder as perguntas. Tá bom? Excelente, aproveitem bastante. Bon dia, everyone. My name is Ricky Orford, and I'm the Executive Director here at NAUI Headquarters. I'm sorry I can't be with you in person, and I want to thank Jonada and Lika for organizing the meeting and letting me speak to you via the video. And thank you all for coming to the 3rd NAUITEC meeting in Raffiana. Most of you know I'm new to NAUI. This is my 5th month, and I'm still learning a lot about what NAUI does and how we've got here over the last 66 years. It's been an honor to be chosen by the board to take on this role, and I can't wait to meet many of you. I want to start by recognizing what NAUI Brazil has built. Over the last 30 years, you've become one of the strongest communities we have in our global network. You're not just another region and affiliate, you're one of the most disciplined, serious technical communities we have anywhere in NAUI. And I'm just really impressed with everything I read. So a little bit about me. My background is I come from the international non-profit world. I've been leading organizations for the last 25 years, and I believe the board chose me because of this. The board has asked me to help NAUI, or lead NAUI, through its next chapter, through modernization, through growing our engagement beyond the US, and really helping NAUI double down on its core mission while keeping it strong for the next generation. But beyond my background as a professional in non-profits, I'm a passionate technical diver. I began that journey in 2018, and I won't ever forget that first day. I was over in Cave Country here in Florida. I saw my first set of twin tanks with a long hose, backplate and wing, and I couldn't work out where anything went. Suddenly, instead of talking about tanks that were aluminium or steel, and really all I had to worry about was how much weight I put on my belt, I was now talking about tank characteristics and how my trim and buoyancy would change underwater based on which tank I bought. It was a whole new world. On that first day, I took my recreational gear and I had to set up my doubles. And the instructor just gave me an Allen key and said, get on with it. And for the first time, I'm taking apart the hoses from my regulators and repositioning things in a way I'd never even considered possible as a recreational diver. Today, I dive caves. I dive deep, although not that much these days. Largely because of the cost of helium, so I guess it's time for a rebreather. I know I have so much to learn, but I still love it. What I've learned is that technical divers are different. We dive in places where the environment really does want to kill us, but where excellent training, quality maintained gear, serious planning, and a great skilled team are the difference between you coming home or not.
It's not because we're adrenaline junkies trying to get a hit. It's because we're curious, we're explorers. We want to see what others haven't seen, and we want to come back and do it again. So I truly believe that tech divers are some of the best. So I wanted to speak to many of you who I know have much more experience and training than I do. And I hope one day I'll be lucky enough to dive with some of you. NAUI's commitment to technical diving is not a marketing line. It's what we do. It's part of the diving journey. As we modernize NAUI globally, our NAUI tech standards and decompression sciences will not be diluted. They will be strengthened. And I think you, as some of our leaders in the technical community, will have great contributions to give us. As many of you know, the new NAUI Tech Manual is now with the designers here at headquarters, and we're hoping to release it by the end of the year. When we release it, we hope to have it as part of a full NAUI educational system with e-learning integrated. It's a modernization of the manual. It's got new discussions around gradient factors and around human factors that we're using industry experts to contribute to. It's been produced by an international team of NAUI members. It's not just been written by folks here in Florida. And I hope you'll find it a great resource. Later this year, I'm hoping to be in Brazil for the 30th annual meeting in August. I think that's a really exciting milestone. And for those of you that will be there, I look forward to meeting with you. I'm coming to listen, to learn, and really to find out how we can serve you better at headquarters. So until then, to all of you, muito obrigado. Have a great few days. Learn, listen, question. Thank you for being the people that I would trust with someone I love, because that is, as you all know, the NAUI standard, and that's why we exist. So dive safe and teach well. Thanks, everyone. Excelente, hein? Vocês viram, hein? Eu colocaria a pessoa que eu mais amo na mão, você já conhece essa frase, né? Esse canal existe, esse é o nosso padrão. Quando um novo instrutor é formado, nós nos perguntamos, eu colocaria na mão desse novo instrutor a pessoa que eu mais amo. Então, ele entrou faz 5 anos na firma, né? A NAUI, apesar de ser uma associação mundial sem fins lucrativos, ela tem uma subsidiária que coordena ou organiza os negócios da associação. E ele assumiu no lugar do Cliff Richardson, que saiu para ser o CEO da DAN. Então, nosso ex-CEO agora é o atual CEO da DAN. Então, a NAUI continua fazendo a diferença na indústria do mergulho. Obrigado, chefe. Vamos nos ver em agosto, se Deus quiser. Obrigado. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Paulo Capelossi, sou instrutor NAUI 41484. Hoje eu vou falar nessa primeira parte da apresentação aqui um pouco sobre a história e a origem da configuração Initec. Então, para quem jornada já deu uma boa adiantada no meu trabalho aqui hoje, mas para quem ainda não está familiarizado com o termo Initec, né, é NAUI Technical Equipment Configuration. Então, configuração do equipamento técnico utilizado pela NAUI. Antes da gente falar da configuração em si, precisamos contextualizar um pouco sobre o mergulho técnico, brevemente. Silvio? O mergulho técnico surgiu da necessidade, talvez, da teimosia do ser humano de explorar cada vez mais ambientes inexplorados e superar seus limites e ambientes desafiadores, né? Então, no mergulho não podia deixar de ser diferente. Na década de 60 e 70, na Flórida, o mergulho recreativo estava crescendo exponencialmente. Mergulhadores recreativos ao longo da costa toda, fazendo mergulhos, né, nos Florida Keys, nos naufrágios, etc. E a vontade de ambientes novos começou a instigar e boa parte desses mergulhadores migraram para as cavernas da Flórida. Então, a região da Flórida compõe um complexo aí com mais de 700 cavernas e nascentes.
Então tinha muita coisa para conhecer. Mas problema, né? Eram mergulhadores recreativos. Então começou a ter problema, equipamento improvisado, sem padronização, sem procedimento e ausência de uma filosofia de equipe. Então as cavernas começaram a cobrar um preço alto por esse novo advento aí. Nos anos de 60 e 70 foram mais de 100 fatalidades nas regiões, na região da Flórida. E aí o governo da Flórida chegou a cogitar fechar as cavernas e proibir o mergulho na região. Então, um grupo seleto de mergulhadores mais engajados, que realmente não queriam deixar isso acontecer e fazia com que a atividade fosse cada vez mais segura, começou a estudar esses acidentes e vamos entender por quê, o que está acontecendo. E a conclusão que chegaram que o problema não era só mistura gasosa inadequada, profundidade, mas principalmente configuração de equipamento e falta de procedimentos de segurança. Então, esse grupo de pioneiros, digamos assim, começaram a trabalhar em cima da configuração de equipamento de uma forma minimalista para evitar qualquer tipo de problema, trabalhar na padronização do trabalho de equipe. E esse trabalho que eles fizeram, com certeza, mudou o destino do mergulho técnico no mundo. Imagens dessa etapa do mergulho técnico aí foi William Bill Hogarth-Mann. Ele era um mergulhador NAUI, fez seu curso básico em 1966. Em 69 ele já começou a mergulhar nas cavernas, ainda como mergulhador recreativo, né? Um cilindro simples nas costas. E aí ele percebeu que aquilo não era o caminho certo a se fazer. E aí em 72 ele começa a mergulhar com duplas e trabalhar na configuração minimalista. Ele comumente usava o nome do meio, como Hogarth. E aí, como uma brincadeira entre os amigos de mergulho, começaram a falar da configuração hogarthiana. E isso acabou ficando até hoje, né? Mas mais do que uma configuração, ele dizia que é uma mentalidade, né? É uma filosofia. Não é uma lista de equipamentos pré-definida. É a mentalidade que cada item precisa ganhar o seu lugar no equipamento, senão ele não vai para a água. Tá? Então, voltando para a nossa linha do tempo aí, por volta de 1980, um dos parceiros de mergulho do Hogarth, Jack Exley, foi um dos grandes exploradores também aí das cavernas, né, detentor de vários recordes, adotou a mangueira longa. Então esse foi um dos primeiros passos aí para trazer a segurança, como já foi dito pelo jornada, pelo nosso chefe aí. E o Hogarth foi quem melhorou toda essa configuração. E por volta de 1985, ele funda com outros mergulhadores do grupo WKPP. WKPP é justamente o projeto da planície kárstica de Woodville, que é onde está essa região aí, com mais de 700 cavernas e nascentes. E o WKPP, utilizando o equipamento hogarthiano, quebra todos os recordes de mergulhos em cavernas, milhares de mergulhos feitos, mergulhos assim, eles conseguiram comprovar que 2 sistemas de cavernas eram interligados, fazendo um mergulho de quase 11 quilômetros com uma profundidade média de 80 metros. Então, são mergulhos extremos e 0 fatalidades. Então, era a prova que realmente aquela configuração funcionava. A filosofia que o Hogarth, mergulhador NAUI, criou lá atrás foi o que deu origem à configuração Initec e a filosofia DIR, que é o Do It Right, que foi bastante desenvolvida pelo WKPP. O Do It Right, na verdade, ele fala não só da configuração em si, mas do mergulho como um todo, desde a hidratação, do condicionamento físico do mergulhador, planejamento, tudo que envolve o mergulho. Aí, como o Jornada já citou, em 1997, o mergulho técnico já estava sendo feito, mas de forma fragmentada. Tinha os grupos
dos caverneiros da Flórida, o pessoal do naufrágio do Nordeste americano, o pessoal que trabalhava com misturas gasosas, testando novas misturas, cada um com a sua configuração, da sua maneira. E a Naui foi a pioneira aí a colher tudo que tinha de bom desses grupos, da configuração e dos melhores procedimentos e configurar isso tudo num padrão que pudesse ser ensinado de forma mundial para os instrutores e para quem tivesse esse interesse de ir mais fundo, mais longe. Então, muito do que foi desenvolvido pela Naui acabou sendo utilizado por diversas outras agências. Então, como o Jonathan já citou, né, o fundador aí, Timothy O'Leary, nós tivemos o prazer de ter ele aqui em 2008, quando eu e o Rodrigão fizemos o curso de instrutor tech. Bruce Wink, desenvolvedor do algoritmo RGBM, o Salmão trabalhou com ele, teve a oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos científicos, o maior orgulho da Naui Brasil, com certeza. Então, e com a filosofia hogartiana, a Naui trouxe o Intro to Tech, que foi o curso de introdutório para o mergulho técnico. Então, as primeiras certificadoras a trabalhar uma porta de entrada para o mergulhador recreativo, entender o equipamento e começar a utilizar de maneira segura. E aí a história do KISS, né? Então, tudo que a gente falou aqui se resume, de certa forma, nessa sigla. Keep it simple and streamline. Mas durante o trabalho de pesquisa aí que a gente fez para montar essa apresentação, o Salmão encontrou um documento que mostrava a origem do termo KISS. O termo KISS, na verdade, surgiu na década de 30 com um engenheiro aeronáutico americano e nos treinamentos dele, ele dava uma caixa de ferramenta na mão do mecânico e falava, ele tem que consertar aquele avião e botar ele para voar com essa caixa de ferramenta. Qual que era a ideia disso? O projeto tinha que ser tão bom e tão simples que tinha que funcionar. E o KISS para ele, na verdade, era o Keep It Simple, Stupid. Então, trazendo isso para o mergulho, várias outras atividades hoje usam essa sigla KISS, cada um da sua maneira, e a gente trouxe isso para o mergulho, né, como Keep It Simple and Streamline. Então, a simplicidade, leva apenas o que é necessário para aquele mergulho, cada item tem que ter uma função clara, senão ele não vai para o mergulho. Exemplo, não vai levar uma decomag para uma caverna, faz sentido. Redundância, sistemas críticos são duplicados. A falha de um componente não pode comprometer a missão ou a vida do mergulhador. 2 reguladores, 2 lanternas, dois instrumentos de corte. Padronização, toda equipe com a mesma configuração. Em uma emergência, previsibilidade, salva-vidas. Não dá tempo de improvisar. O Salmão vai falar mais detalhadamente sobre a lei de Hick aí, né? Então, você precisa saber onde está o backup do teu dupla, você precisa saber onde está a faca reserva dele, né? E streamline, posição horizontal, sem dangles. Dangles são equipamentos que ficam pendurados, soltos, né, sem um posicionamento adequado. Então, com isso, menor impacto ambiental, menor esforço, maior controle. Não é só a elegância do mergulhador bonitinho na água, aquilo ali tem uma função real durante o mergulho. Por que nós estamos aqui em 2026 falando de uma configuração que surgiu lá em 1970? Porque funciona, né? Mais do que provado que funciona. E nós, como instrutores, temos que ter a consciência de que quando a gente está dando treinamento, não é simplesmente ensinar o aluno a montar o equipamento. Ele tem que entender o porquê de cada equipamento, o porquê daquela posição, né? Então, o que nasceu lá com o Hogarth nas cavernas da Flórida, a Naui configurou e trouxe isso para um sistema de ensino que pode ser replicado no mundo todo. Então, quando o aluno começa a entender o porquê de cada equipamento, etc., ele não está só botando a dupla nas costas e saindo fazendo mergulho técnico. Está virando um mergulhador técnico, realmente. Lá no banco a gente apresenta... Então, o NTEC, né, a nossa configuração de equipamento, a gente pode dizer que é o chassi, como o Jornada falou, né, o nosso alicerce ali. O Intro to Tech é o começo, a porta de entrada,
e o restante é a jornada que vai ser construída em cima dessa base sólida, porque afinal de contas a ideia é mergulho seguro através do ensino, né? Então agora o Salmão vai dar continuidade aí para falar mais a fundo sobre a configuração. Obrigado. Deixa assim, amor, sangue boa. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aqui no auditório e os que estão ao vivo também. Bom, antes de falar um pouco sobre como o Pedro, a jornada iniciou, Pedro deu a continuidade e onde se chegou na configuração NTEC, eu vou falar um pouquinho, por poucos minutos, sobre como eu cheguei na NAUI, porque um evento como esse aqui, para mim, não tem apenas um aspecto profissional, tá? Do ponto de vista de um cientista que trabalha com pesquisa na área de mergulho também, de instrutor de mergulho e de mergulhador. Mas de como eu parei na NAUI. Eu gosto sempre de falar isso, porque Lica sabe disso, Jornada também, grandes amigos, Pedro e Rodrigão foram os meus instructor trainers no meu ITC em janeiro de 2008. Tá? E como eu cheguei na NAUI, quer dizer, muitos de nós aqui na faixa dos 60 anos, 60 e poucos anos, 50 e muitos, a gente começou o mergulho na década de 1980, onde não se tinha, ainda mais aqui no Brasil, era difícil encontrar um colete equilibrador, por exemplo, uma célula de flutuação. A gente usava um regulador só. Muitas das vezes nem usava manômetro, porque não tinha. Usava um cilindro com uma válvula, com uma vareta aqui, e quando sentia, entre aspas, o ar pesando, vinha, abria a vareta, opa, que bom, e aí começava a subida. E às vezes, por algum motivo, a vareta já estava baixa. Então, quer dizer, muitos acidentes aconteceram naquela época, mesmo no Brasil, na década de 1970, 1980, exatamente porque não se tinha configuração, mesmo para o mergulho recreativo, de forma apropriada. Tá? Então, num projeto ligado a mergulho científico, eu conheci em 2007, encontrei a NAUI que fazia o planejamento dos mergulhos num projeto voltado a recifes artificiais, lá em Rio das Ostras, e eu era um dos mergulhadores da equipe, tá? Mas não era a NAUI ainda. Então conheci e Jornada me convidou para, em 2007, eu participar do encontro da NAUI de 2007, que foi em Sorocaba. E lá eu fui recebido por vários de vocês, lá no encontro da NAUI. E eu não era NAUI. Isso me marcou muito, porque eu fui lá tão bem recebido, vim de outra agência, de outra, e fui lá muito bem recebido. Tivemos uma reunião voltada a mergulho científico, tá lá. Eu discuti, e as opiniões do que nós discutimos, eu me senti acolhido. E aí, em janeiro de 2008, foi quando eu tive o prazer de fazer o meu ITC, porque foi outra coisa também que eu não queria ser instrutor. Eu já poderia ter sido instrutor há muito tempo antes. Mas eu gostava de ser dive master, eu gostava da operação. E muitas das vezes eu falava, eu não tenho paciência para ensinar. E eu me lembro que uma vez, numa conversa com ele, em 2007, lá em Rio das Ostras, depois, inclusive, da participação do encontro da NAUI, ele chegou para mim e falou, Salmão, você é professor, pô, como é que você não tem paciência para lecionar? Leciona mergulho. E é verdade. Eu falei, puxa vida, é oportunidade de lecionar algo que eu amo. Eu leciono física, porque eu amo física, eu sou alucinado por física. Aliás, eu alucinado por ciência em geral, uma coisa bacana. E mergulho é fantástico. Tá? E acabei tendo o prazer de ter, depois se tornaram dois grandes amigos, o Rodrigão e o Pedro, como meus instructor trainers no meu ITC. E aí agora, saí da NAUI, só a hora que partir, né? Mas aí não sai, porque isso acaba que está na nossa essência, entende?
Outra coisa que me fascinou foi a história, a tradição, a história. Então, Jornada comentou, Pedro fez esse levantamento da origem da configuração que tem. Ela vai mudar com o tempo? Claro que ela vai mudar com o tempo. As coisas mudam. A tecnologia muda. A gente muitas das vezes acha que aquilo ali é o estágio final do desenvolvimento ou de evolução de alguma coisa e muda. E nós temos que estar abertos também a isso. Mas desde que o princípio seja esse que Pedro comentou. Quer dizer, keep it simple, streamline. Quer dizer, simples, robusto e o mais hidrodinâmico possível. Tá? Porque o desgaste fisiológico é menor. Então, eu vou falar de alguns aspectos mais técnicos e da configuração propriamente dita, tá? da NTEC. Então, como o Pedro falou, configuração para mergulho técnico com cilindro duplo. Nesse caso, essa configuração, ela é fechada no momento, é para o cilindro duplo nas costas, quer dizer, o back mount. Tá? O side mount ainda não está fechado, tá? Mas o back mount já, bem, como o Pedro comentou, introduzido em 1977, e o just do it right, quer dizer, apenas faça o certo. Mas às vezes pode se questionar o que é o certo. Então costumo, por exemplo, usar como exemplo, às vezes quando dentro da universidade, em ciência, como a gente tem projetos nossos ligados, o Dr. Eduardo Vinhais é uma referência nossa em medicina hiperbárica de mergulho, estamos com projetos envolvidos. Às vezes a gente vai analisar um sistema físico, e quando a gente usa o termo sistema físico, é qualquer sistema da natureza. Nós somos um sistema físico, como um sistema biológico e físico. Então, muitas das vezes, quando a gente observa uma imagem, e aí eu vou fazer uma analogia, tá? A gente observa o mesmo objeto de perspectivas diferentes ou de pontos de vista diferentes. Cada um de nós vai ter uma imagem diferente desse objeto. Mas se nós fizermos um desenho em perspectiva, por exemplo, usando as técnicas apropriadas de perspectiva, cada um de nós vai ter um desenho diferente, mas todos os desenhos estarão certos. Então, muitas das vezes, a gente tem interpretações diferentes do mesmo fenômeno ou da mesma situação, mas todas essas interpretações estão corretas. Entende? Então, essa é a diferença, depois Silvio vai falar na apresentação dele, entre o que é protocolo de treinamento e protocolo de mergulho. Tá? São coisas distintas, e aí Silvio vai explicar isso com bastante propriedade. Obrigado. Então vamos lá. É uma configuração consistente e padronizada que permite ação ágil e segura. Veja, agilidade é diferente de pressa. Agilidade é treinamento, é habilidade. Pressa é desespero, é falta de treinamento. Tá? São duas coisas diferentes. Tá? Ser ágil é diferente de ser apressado. Ser ágil significa que você tem treinamento, você está com as condições, com a sua habilidade medular, e isso eu aprendi com um amigo nosso, né? Álvaro, André e Eduardo, são membros lá da Unidade de Mergulho Científico da Federal de Viçosa. O Rodrigo, um amigo nosso, médico também, da unidade, que falou, Vado, ele foi explicar o que significa memória medular. É uma coisa fantástica. E isso se desenvolve com treinamento, com repetição, com correção, com treinamento. E a gente desenvolve habilidade. Outra coisa muito importante, ó, a configuração é robusta, ela tem que ser robusta. Tá? Às vezes se associa robustez à falta de eficiência. Não, não. Um carro de Fórmula 1 é extremamente robusto. Tá? Reduz a possibilidade de contingências e, consequentemente, de acidente. A familiaridade com a configuração padronizada NTEC aumenta a segurança e diminui o tempo-resposta. A gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre o tempo-resposta. Isso é crítico. Normalmente, o que eu costumo dizer? No ambiente cheio de móveis, por exemplo, o apressado, ele leva mais tempo para chegar na saída, porque ele derruba um montão de objetos. E se o certo for manter os objetos em pé, ele vai ter que, toda vez que trombar alguma coisa, colocar de volta. Então, a pressa é responsável por muitos acidentes.
Tá? E uma configuração padronizada aumenta muito a segurança e diminui o tempo-resposta, como a gente vai falar. A preferência individual é secundária. A cor do arreio é pessoal de cada um, sim. Isso é de gosto, mas isso não envolve comprometimento na segurança. Mas, muitas das vezes, se a segunda ferramenta de corte de um vai estar no arreio de cintura do lado esquerdo ou do direito, isso pode ser um problema. Porque se cada um quiser colocar onde quiser, e se está numa situação que você precisa usar a ferramenta de corte do seu dupla, você vai levar tempo para encontrar. Tá? Então, a padronização ela é extremamente importante. Tá? Menor arraste, consequentemente, como o Pedro comentou, quer dizer, como ela é uma configuração minimalista, simples minimalista, tende-se a ter um menor esforço de deslocamento, que a gente se desloca num fluido viscoso, que é a água, é um fluido líquido viscoso, e isso tem desgaste fisiológico. Tá? Menor tempo-resposta e maior eficiência em caso de contingências. Sim, se eu estou com a minha configuração mais otimizada possível, e a gente vai falar da lei de Hick, que tem a ver com o tempo de resposta, tá? Uma ação, isso reduz o risco de uma contingência evoluir para uma emergência. E menor impacto ambiental no aspecto que, no Introtutec, como o Pedro comentou, e já no NREC, como Silvio vai comentar, a gente já começa a trabalhar técnicas de natação que são mais apropriadas para o ambiente que a gente trabalha, que a gente curte ficar, que é debaixo d'água. Seja água doce, como é o caso aqui de Refaina, ou seja, água salgada. Então, agora falar um pouco da parte técnica da configuração propriamente dita. Quer dizer, a célula de flutuabilidade é de inflagem dorsal, é tipo asa padrão, como a gente usa. Tá? O empuxo, ou lift, como muitos chamam, tá? Deve estar na faixa aí de 40 libras a 55, portanto, 18 kg força a 25 kg força. Isso depende também... Salmão, qual que é melhor? Depende. Se você vai usar uma dupla de 15 litros, use uma asa um pouco mais volumosa. Vado, mas por exemplo, eu já vi dupla 18 litros. Eu tenho um amigo meu que tem uma dupla 18 litros. Sem problema, você pode mergulhar com uma dupla 18 litros sem problema, desde que você tenha a asa apropriada para aquela dupla. Não tem problema. O formato recomendado, à época, quando se iniciou com as asas para cilindro duplo, era tipo a ferradura. Tá? Eu tenho ainda a asa tipo ferradura, uso sim. Mas depois desenvolveram a tipo Donuts, que ela é um Donuts mesmo, o termo apropriado. Uma rosquinha, pronto. Exatamente, é uma rosquinha. Isso tem uma vantagem, que é a questão do não aprisionamento. Por exemplo, você está numa situação de descida, e pode acontecer que você tenha. Nem em todo e qualquer lugar se consegue ficar na posição horizontal. Não. Se você tem uma restrição que você não consegue ficar na horizontal, você desce em pé ou desce de cabeça para baixo. Não tem jeito, vai ter que fazer. Tá? E nessa situação, se você precisar manobrar o inflador, se é a célula tipo ferradura, você pode ter um aprisionamento de bolsa de ar nessa parte final esquerda, da extremidade esquerda da asa. E aí isso daí pode comprometer sobremaneira a flutuabilidade. Sem elásticos internos ou externos, isso tem um motivo. Tá? O externo pode ser por causa de ser ponto de enrosco? Pode externo, mas não é apenas para isso. Veja, se você está com um cilindro duplo de aço, por exemplo, e você precisa esvaziar a asa na purga, posto da esquerda, se você tem o elástico, essa vazão de saída do ar é muito maior e muito mais rápida do que se você não tiver. Então você pode ter uma desinflagem mais repentina da asa, além do que deveria. Ainda mais se a asa estiver mais cheia.
tá? Porque o elástico tensiona mais ainda. A pressão que está a pressão do gás que está na célula de flutuação, ela acaba sendo maior por causa da tensão do elástico. Tá? Então isso é outra coisa também que não se recomenda ter os elásticos na parte externa ou na parte interna. Não tem a ver só com enrosco, tem a ver com a velocidade de descarga do ar que está na asa. Backplate, aço ou alumínio, já tem os backplates de fibra de carbono, tá? Rígido, sem partes móveis. Mas por que rígido sem partes móveis? Por que sem partes móveis? É ponto de falha. Veja, se está com uma dupla de S80 ou uma dupla de 15 litros de aço, o equipamento é pesado. Você vai fazer uma entrada em algum lugar com passo de gigante. Então o equipamento ele tem que ser rústico. E aí a gente vai entender também por que na parte do harness, por exemplo, aqui, ó, e no entrepernas, a cinta tem que ser contínua. Tá? Sem fivelas plásticas de liberação rápida, em qualquer ponto. Por quê? Porque, veja, a gente usa uma mochila nas costas. Você põe, veja, as mochilas nas costas, que a gente usa para acampamento, para fazer caminhadas, elas têm encaixe rápido aqui? Não. Por que no equipamento de mergulho, que eu vou usar com um cilindro duplo de 15 litros nas costas de aço, eu vou colocar um encaixe rápido aqui? Se nem na mochila de acampamento tem. Entende? E quando nós, com a experiência que nós temos, nós nunca vimos um encaixe rápido de plástico quebrado. Então isso é um ponto de falha que pode comprometer severamente o mergulho? Sim, pode. Ah, mas é mais difícil para eu me equipar sem. Sim. Mas veja, o que é melhor? O seu, entre aspas, conforto na hora de se equipar ou a sua segurança e a segurança do seu time? Porque, veja, a partir do momento em que eu comprometo a minha segurança, eu comprometo a segurança do time inteiro. Tá? Ainda mais em se tratando de mergulho técnico. Mergulho técnico é por todo mergulho que ou você está sujeito a um teto físico ou um teto fisiológico. Significa o seguinte, qualquer problema se resolve debaixo d'água. Tá? Então isso é uma coisa muito séria, tá? Extremamente séria. Tá? E que não tem nada, como o Pedro falou, com coragem, com ser valentão. Não, é ser técnico. Tá? É ser preciso. As coisas. Então, proibido. Mosquetões tipo basculante, que são aqueles mosquetões tipo basculante mesmo. Tá? Mesmo que seja mosquetão. Ah, mas eu uso mosquetão basculante com a rosca de trava. Ah, é? E se ela destravar? O cabo entra e já era. Ou então, mosquetão, que é o mosquetão deslizante, mas ele é o tipo borboleta. Ele tem um perfil na entrada que quando bate o cabo, o pistão sobe e o cabo entra. Tá? Isso tem um motivo. Tá? Então, proibido na configuração Initec, tá? Mosquetões tipo basculante ou borboleta. E fivelas plásticas de liberação rápida também. Silvinho? Bom, agora a gente vai falar da questão dos reguladores, né, de primeiro estágio e segundo estágio. Como o Pedro comentou, redundância. A configuração Initec, ela é essencialmente redundante, deve ser. Então, os cilindros que usamos são cilindros duplos, seja de alumínio ou seja de aço, tá, com manifold, tá, 2 torneiras e um isolador. O primeiro estágio, todos os primeiros estágios, eles devem ser balanceados, seja pistão ou seja diafragma, não tem problema, isso é de cada um. Ah, não, modelo tal, a pistão balanceado é muito melhor que diafragma, diafragma é muito melhor que pistão balanceado. Todos têm alta performance, aí sim, aí é uma questão de gosto, entende? Não envolve segurança na história, mas a questão de ser balanceado, aí sim. Tá? Isso envolve. Tá? Então, segundo estágio primário, no posto da direita, primeiro, as torneiras devem ser DIN de 300 bar, isso é obrigatório na configuração Initec. Tá? Segundo estágio primário, balanceado e com ajuste de esforço ou ajuste de fluxo. Tá? Isso é obrigatório.
Tá? E a asa? Então, a conexão, a mangueira, no primeiro estágio, no posto da direita, sai o segundo estágio primário, tá? Com mangueira longa, que a gente vai ver, segundo estágio primário. Mangueira longa aí na faixa de 5 a 8 pés, de 1,5 a 2,4 metros. A 1,5 por quê? Porque é permitido no caso de mergulho técnico onde não há penetração. E aí não há necessidade de você ter uma mangueira tão longa para você ter que se colocar numa condição de saída tipo fina indiana. Tá? Então pode ser uma mangueira do tipo desse tamanho aí. E o padrão fica na faixa aí, normalmente a gente usa na faixa aí de 2 metros e 10 centímetros por aí. Vai ser esse regulador, segundo estágio primário, que vai ser doado para o mergulhador sem gás. É isso. E enquanto ele não estiver em uso, por exemplo, antes de você entrar na água, você caminhando para um lugar, ele vai estar, mesmo durante o mergulho, roteado, passando por baixo do braço direito, tá? Rotear pelo pescoço por cima, tá? E ele vem por aqui roteado. Quando não estiver em uso, ele fica clipado no deringue do posto direito de ombro. Tá? Então, por um mosquetão deslizante pequeno fixado à mangueira, aproximadamente aí é de cada um, tá? Mas fica aproximadamente aí a 1 polegada da conexão do segundo estágio. Tá? Aproximadamente. Depende do tamanho da pessoa, uma série de coisas. A fixação ela pode ser por um cabo de carretilha, na faixa aí o cabo de nylon de 2 milímetros, ou pode ser por abraçadeira de nylon com O-ring. O que você faz? Passa a abraçadeira de nylon, passa o O-ring pelo olhar do mosquetão, passa a abraçadeira de nylon e fixa. Pode. Em mergulhos com água muito fria, não é recomendável isso. E vocês se lembram do acidente horrível que aconteceu da Challenger. Aquele acidente da Challenger se deveu a um vazamento por O-ring de seções do foguete. E se deveu exatamente por variações de temperatura. Então, veja, aqueles mergulhadores técnicos da Escandinávia, eles mergulham em águas extremamente geladas. E aí um O-ring submetido a variações muito grandes de temperatura, ele se torna frágil. E aí você pode romper. É diferente de uma amarração com cabo de carretilha de nylon, que é mais resistente a esse tipo de coisa. Então, essa é a diferença do protocolo de treinamento para o protocolo de mergulho. Se é mergulho em água gelada, não é recomendável se conectar o mosquetão por meio de abraçadeira de nylon e O-ring. Agora, no posto esquerdo, tá? No posto esquerdo, vem o primeiro estágio idêntico ao outro primeiro estágio, tá? Do posto da direita. E nesse primeiro estágio vai o segundo estágio secundário, que deve ser idêntico ao outro. Porque, do contrário, você vai passar o seu primário para o seu dupla e você vai pegar um outro regulador de segundo estágio de menor performance? Não, ela tem que ter igual performance do outro. Tá? E no posto da esquerda vem o manômetro, a mangueira do manômetro é conectada à mangueira do manômetro e a mangueira de roupa seca, caso se utilize a roupa seca. Tá? Vocês vão ver, quem consultar, por exemplo, o livro Technical Diver, que é um livro da Nauitec, o Technical Diver, vocês vão ver que lá tem uma outra figura onde a mangueira da asa, ela sai do posto da esquerda. Não é proibido isso. Mas a mangueira da roupa seca vai ter que sair do posto da direita. Porque a roupa seca é encarada com uma redundância de flutuabilidade da asa. E a redundância, como o Pedro colocou, se você coloca as duas mangueiras, tanto para a asa quanto para a roupa seca do mesmo primeiro estágio, aí você fica numa situação complicada. Você não tem redundância, tá? Em absoluto. Porque a partir do momento que você comprometer, se você tiver um vazamento importante no posto da direita, você comprometeu a flutuabilidade, porque as duas mangueiras, tanto para a asa quanto para a roupa seca, estavam saindo do mesmo primeiro estágio. Tá?
E no segundo estágio secundário, é uma mangueira curta que fica presa por uma gargantilha, que pode ser por uma de silicone, aquelas alças de silicone que a gente compra, pode ser por band. Uns escolhem aqueles elásticos um pouco mais grossos que o outro, aí é critério de cada um. Tá? É uma mangueira que fica na faixa aí de 51 a 61 centímetros, o padrão na faixa é 22 polegadas, 56 centímetros, fixado por uma gargantilha, e esse é que é usado pelo doador. Então você doa o teu regulador principal numa pane catastrófica de ar do seu dupla, e aí você usa o seu regulador backup. Agora, importante, todas as conexões na configuração NTEC, as conexões de mangueira, sejam com os primeiros estágios, sejam com os segundos estágios, não se usa protetor de mangueira. Tá? Porque, não, mas o protetor de mangueira, ele reduz o esforço na conexão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você mergulha muito em água salgada. Por mais que você lave o seu equipamento, você vai ter uma corrosão maior ali. Outra coisa, você pode ter um pequeno vazamento de bolhas, e aí, Silvio vai falar, tem cheque de bolhas no mergulho técnico, necessariamente, e você pode ter pequenas bolhas ali e você não consegue ver. E pode ser que aquela mangueira já esteja comprometida na conexão e você não viu porque tem a proteção de mangueira. Tá? Cilindro duplo com manifold e isolador. Silvinho? Máscara. No mergulho técnico, duas. Uma que vai com a gente e outra backup. Tá? Qual bolso? Aí a questão de bolso a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente. Ela deve ser de baixo volume, preferencialmente na cor preta. Por que isso, na cor preta? Porque você pode fazer um teste. Você está num ambiente que, normalmente, ambiente, por exemplo, ambiente no caso de caverna, quem é mergulhador de caverna, ou de penetração de naufrágio, a gente usa lanterna. Ou em algum local onde a visibilidade, quer dizer, a luminosidade fica comprometida, apesar da visibilidade ser boa. Por exemplo, Laranjal Paulista, lá nos 30 metros tem que usar lanterna, mesmo que a visibilidade seja muito boa, não tem como. Tá? E em um momento onde você tem comprometimento da acuidade visual, se você tiver cores muito claras na sua lateral, isso reduz a sua acuidade visual. Não tem jeito. Tá? Então, deve ser preta, então não é à toa que muitos usam preta, pior ainda transparente. Por quê? Você está num mergulho como esse, lanterna de alta intensidade, o seu dupla passa o facho de lanterna e a tua máscara transparente aqui já vai comprometer sobremaneira a acuidade visual. Tá? A janela pode ser única ou dupla, depende. Tá? Então tá lá, máscaras transparentes ou translúcidas aumentam a reflexão interna da luz, reduzindo a acuidade visual. A máscara reserva presa por um mosquetão. Outra coisa importante, nos bolsos devem os equipamentos ou qualquer coisa que seja colocada no bolso da roupa, ela deve estar presa por um mosquetão. Por quê? Eu tenho aqui, por exemplo, no meu bolso do posto da direita, eu tenho a cópia do meu planejamento de mergulho, tenho a minha máscara reserva. Eu, por algum motivo, rasgou a tira da minha máscara principal. Preciso pegar a minha máscara reserva, tiro, coloco, caiu o meu planejamento do mergulho. Ele não estava preso por um mosquetão. Pronto, olha o pepino que está aí. Pode acontecer? Pode. É raro? É raro até acontecer. É o que eu costumo dizer. A gente costuma dizer, a probabilidade é de 0,01. Tá, a hora que acontece, passou a ser 1. Tá. Então tá lá, máscara reserva presa por um mosquetão, deslizante duplo. Bolso da roupa. Agora vem a provocação que a gente vai discutir mais na frente. Direito? Será que direito ou esquerdo? Salmão, tanto faz. A gente vai ver que na configuração NTEC, os cilindros de descompressão, seja cilindro de viagem ou cilindro de descompressão, eles ficam no posto da esquerda. O acesso ao bolso fica comprometido. Então, veja, a gente tem o acesso mais rápido no bolso da direita, que não tem nada, o máximo que tem é o canister da lanterna, quando é com canister,
porque nem deringue no posto direito tem, é muito mais fácil acessar aqui do que acessar aqui. Então, veja, não é uma questão de gosto. Ah, Vado, mas eu sou canhoto. Sim, eu sou destro, mas a asa eu tenho que manipular com a mão esquerda. Então, seria a mesma coisa eu questionar que a posição da traqueia e a posição da purga traseira da asa é no posto da esquerda. Ah, porque eu sou destro, entende? Então, um tipo de argumento que não tem absolutamente validade nenhuma. Quem precisa de... Agora, caso. Tem, por exemplo, um caso de um mergulhador de caverna, já bastante experiente, ele não tem um dos braços. A roupa seca dele para aqui. Então, é claro, o equipamento dele é adequado à condição dele. Aí sim, aí é outra coisa. Tá? Então, isso a gente vai discutir. Acesso mais rápido, esteja do lado esquerdo. Nadadeira, pala rígida de tamanho compatível com ambientes restritos. Então veja, quem faz mergulho em caverna, muitos de vocês, você vai usar uma nadadeira de pala macia e longa dentro de uma caverna, tendo que fazer o giro de helicóptero, como exemplo. Ah, Vado, mas eu gosto de mergulhar com a nadadeira de mergulho livre, com aquela nadadeira grandona. Bacana, legal, mas não é para mergulho técnico. Tá? Definitivamente não é. Tá? Tiras de molas, borracha não, ou baixa robustez. Mola é extremamente robusta e muito mais simples de você calçar. Pala única, bipartida, não. Preferencialmente não, porque a possibilidade de enrosco. Aumenta a possibilidade. Ah, Vado, mas mesmo com a nadadeira de pala única, o cabo pode estar meio solto, enrolar e trançar aqui. Pode, claro que pode. Mas ter a pala rasgada, quer dizer, a bipartida, aumenta a possibilidade de enrosco. Sempre vai ter possibilidade de enrosco. O que a gente tem que fazer é reduzir essa possibilidade. Tá? Essa é a função da configuração. Silvinho? Lanternas. Tá? Na verdade, lanternas aqui importantes. Na verdade, lanternas não são duas, tá? Olha aqui, são três. Tá? No mergulho técnico. Uma primária, tá? Com um canister. O canister fica fixado no arreio da cintura do lado direito e empunhadura na mão esquerda. Por que empunhadura na mão esquerda? Porque no caso da pane catastrófica de gás do seu dupla, você não vai esperar para retirar a lanterna, tirar a lanterna, colocar aqui, não. Você já vai passar a sua mangueira longa para o seu dupla. Então, se você tiver com a lanterna nessa mão e for passar a mangueira, você ofusca o seu duplo. Tá? Então, é por isso que está na mão esquerda. Tem um motivo. Entende? Então, isso é outra coisa que às vezes a gente dentro da universidade tem que fazer quando o pessoal está começando. Não questione por questionar. Leia a história. Isso tem um motivo, como o Pedro levantou. Foram vários acidentes. Veja, Pedro colocou. Todos esses mergulhadores, como estudem quem foi o Exley, por exemplo. Um mergulhador excepcional. Excepcional. Tá? Então, muita coisa veio de experiência, veio de prática. Então, às vezes, a gente tem que baixar nossa bola um pouco antes de questionar. Ah, eu acho que é melhor assim. Não, procura a história. Se a configuração tem essa tradição desde aquela época, é porque ela tem um motivo, como também a gente faz parte da história. Pode ser que ela mude. Tá? Agora, que mude é para melhor. Então, canister no lado direito, empunhadura na mão esquerda, quando não usada, clipada no deringue direito de ombro. Agora, tem lanternas de alta performance que elas não têm o canister. Elas simplesmente não têm o canister. Então, obrigatoriamente ter o canister, não é obrigatório ter o canister. A gente vai ver nos estándares que não é. O que tem que ter são as 3 lanternas. Tá? Mas o canister não é obrigatório. Tá? E 2 reservas, uma clipada no deringue esquerdo do ombro e outra no deringue direito do ombro. Outra coisa importante, por exemplo, as lanternas que tem canister, a bateria fica aqui. A cabeça da lanterna fica aqui. Não há interferência, ou interferência mínima ou desprezível, da cabeça da lanterna com a bússola que está no braço esquerdo, no antebraço esquerdo. Agora, se é uma lanterna que
uma lanterna principal, primária, que não tem canister, é uma bateria grande que fica aqui. Isso pode causar interferência na bússola. Isso tem que ser verificado. Tá? Então, veja, isso é uma mudança. Por quê? Porque a tecnologia mudou. Ah, mas por que antes não tinha lanterna primária aqui na empunhadura? Precisava ter um canister aqui, porque as baterias eram baterias que precisavam ser muito grandes ou grandes o suficiente para que tivesse aquele tempo de iluminação. Mas hoje em dia a gente tem baterias menores que produzem o mesmo tempo de iluminação. Tá? Mas tem que se verificar isso. Se é um mergulho que precisa de orientação por bússola, verificar se isso pode ter um comprometimento ou não. Tá? Instrumentos, computador no antebraço direito, prancheta no antebraço direito. Ah, Vado, mas eu prefiro no esquerdo. Mas nós não somos camaleão, né? Vai o quê? Um olho vai olhar o computador e o outro olho vai olhar o planejamento? Não. Então aí é aquela hora que a gente fala da configuração que ela tem que ser razoável. Você não tem como olhar os dois braços, o computador aqui desse lado para a gente. Ah, ele está no modo gate? Sim, tá. Significa o seguinte, bota o tempo de fundo, tempo e profundímetro. Está lá. Mas o planejamento está aqui. Aí, ao mesmo tempo, a gente olha para cá, o runtime chegou ou não chegou? Aí olha para cá, não chegou, e olha para cá, pronto. Isso compromete a segurança no mergulho? Compromete. Então, por isso que a configuração é recomendada dessa maneira por causa disso. Deve ter redundância? Deve. Então, por exemplo, tem mergulhadores que têm o computador no modo gauge, no modo profundidade e tempo, tem um relógio e tem um profundímetro. Está errado? Não, não está. Ele tem redundância de medida de profundidade e medida de tempo. Não precisa esses dois estarem no mesmo equipamento. Tá? Não necessariamente. A bússola no antebraço esquerdo, cópia do planejamento no bolso qual? Veja, a gente usa o planejamento de mergulho na prancheta de braço. Pode acontecer de perder a prancheta de braço, eventualmente. É uma condição, é uma contingência? Se é uma contingência, você deve acessar o bolso mais fácil de ser acessado. O bolso mais fácil de ser acessado, quando você está com stage de mergulho, é o bolso do posto esquerdo ou o bolso do posto direito? Direito. Ah, mas eu prefiro esquerdo. Sim, vai levar mais tempo para acessar, numa condição de contingência, entende? Então, isso é a provocação. Lanternas reservas devem ser fixadas a um mosquetão deslizante pequeno por cabo de carretilha. Não são utilizadas alças de lanterna, em hipótese alguma. Tá? Silvinho? Ferramenta de corte. Opa! Ferramenta de corte, duas. De preferência, pode ser uma faca? Pode. Mas de preferência que não tenha uma ponta. Não há necessidade de ter uma ponta na faca, uma ferramenta de corte. Tá? Pode ser uma tesoura, pode ser uma faca tipo Z, lâmina única ou lâmina dupla, tem facas Z de lâmina... Ah, pode ser uma tesoura e uma faca Z? Pode. Aí depende, aí é aquela também, a situação de qual é a condição de mergulho que você vai ser submetido. É melhor ter duas facas Z, ter uma faca normal sem ponta, uma tesoura. Aí depende. Localização de mais fácil acesso. Uma de mais fácil acesso necessariamente é no computador de mergulho. A gente está o tempo todo olhando ele. E deve olhar, boa parte do tempo. Então ela é de mais fácil acesso? Outra, no arreio da cintura, novamente. Se do lado direito ou esquerdo, agora é provocação mesmo. A lei de Fick talvez possa ajudar. Porque veja o seguinte, do lado esquerdo a gente tem manômetro, um mosquetão. Se você tiver um gás de viagem, por exemplo, um trimix hipóxico, O2 de descompressão aqui, tem quantos mosquetões? Aqui. Aí você vai colocar uma faca aqui, para acessar. E aí a gente vai falar da lei de Fick. Necessariamente, toda vez no mergulho técnico que você toca, você tem que verificar.
Necessariamente tem que verificar. É a brincadeira que eu faço, seria a mesma coisa se você tivesse 2 armas aqui. 2. Uma vai ser a arma que você vai dar o tiro certo, a outra você vai explodir. Você vai sacar sem tocar e identificar qual delas é? Não. Você vai verificar, necessariamente. É aí que entra, como a gente vai ver, entra a lei de Fick. Questão de decomarca, lift bag e carretilha, já está no finalzinho aí. Tá? Decomarca com válvula, necessariamente ele tem que ter válvula, tá? Válvula de alívio, tá? Porque dependendo da descompressão profunda, você lança o decomarca, se ele não tiver válvula, ele explode. Tá? O lift bag, o saco elevatório, com empuxo aí na faixa de 50 libras, 23 quilogramas, por quê? Porque você tem que ver também o peso, o empuxo, o peso do equipamento que você usa. Tá? Porque o lift bag pode ser também uma redundância de flutuabilidade, uma condição de perda catastrófica da sua asa. Tá? Carretilha 2, comprimento compatível com as etapas descompressivas, ou de exploração no caso. Então você vai precisar fazer uma descompressão a 21 metros para lançar uma carretilha de 15 metros. Já comprometeu, isso tem que ter. Agora entra outra coisa. Isso daí foi interessante, pessoal, porque em 2023, lá no subcomitê de treinamento de mergulho técnico, a gente estava discutindo essa questão que está aqui. Ah, não, Vado, mas para lançar o decomarker, deve-se usar a carretilha de dedo. Cuidado, deve-se usar por quê? Ah, não, porque a carretilha de dedo fica mais fácil de manipular e reduz a possibilidade de enrosco. Ok, mas se você vai mergulhar no Mar do Norte, você tem que usar roupa seca e a luva tem que ser seca. E são aquelas luvas grandes, algumas não tem nem dedo. Aí como é que você vai manipular uma carretilha de dedo se nem dedo praticamente você tem? Então isso eu escutei de colegas do comitê, do subcomitê de mergulho, de treinamento de mergulho técnico da ANAU, e que um é sueco. Então ele falou, não tem como nós lançarmos decomarker usando carretilha de dedo. Isso não é compatível com a nossa condição de mergulho. Então veja, essa é a diferença de protocolo de treinamento e protocolo de mergulho. Então por isso que está colocado aqui como provocação para dizer o seguinte, a gente tem que também tomar muito cuidado com a nossa configuração que a gente usa aqui, para não tentar chegar e falar, não, todo mundo tem que fazer do jeito que a gente faz. Não, não, a condição deles é diferente. Tá? Então, não necessariamente não podem usar uma carretilha de dedo. Outra coisa, significado de cores. Ó. Tá. Aqui tá. Normalidade, contingência ou emergência. Tá? A questão do significado de cores. Ah, eu lanço um decomarker laranja, quer dizer o quê? Lanço um decomarker amarelo, um lift bag amarelo, um lift bag laranja. Depende. Cada operação de mergulho vai ter um protocolo. A gente tem que ter noção disso. Porque, do contrário, você lança o seu lift bag laranja para dizer, no nosso padrão, vamos supor, que está tudo ok, é uma descompressão ok, e eles lançam gente na água porque deu algum problema. Por quê? Porque o protocolo deles lançou o lift bag laranja ou o decomarker laranja, deu pau. Lançou o decomarker amarelo, está ok. Então isso é outra coisa que é importante também. O time tem que padronizar isso e a embarcação, o local onde se mergulha, também devemos saber. E caso o protocolo local de trabalho seja emergência, o laranja e tudo ok, descompressão ok, o amarelo, o time tem que adotar isso. Tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de também bom senso nessa aspecto. Silvinho? Então tá aqui. Isso daqui é o que está nos estándares agora de 2026, que está aqui em vigor. Tá? Isso é o que está ali. Então isso é protocolo de treinamento. Tá? Então tem que ter computadores de mergulho apropriados para as misturas. Tem que ter ferramenta de corte. Tá? Tem que ter carretilha ou spool. Tabelas, computador. Ah, então quer dizer que atualmente você pode planejar o seu mergulho técnico usando o computador e mergulhar pelo computador? Pelos estándares pode. Se nós vamos usar isso ou não, isso é outra coisa, mas pelos estándares está aqui. Ó.
Tá? Pode passar, Silvinho, tá? Já está fechando aqui. Outra coisa importante, outros equipamentos necessários. Marcadores de superfície, equipamento de compressão, dependendo do tipo de mergulho, tá? Um cilindro apropriado para roupa seca e com volume apropriado para o uso da roupa seca. Outra coisa importante, aqui, bom, notebook ou prancheta de braço. Outra coisa importante é o seguinte, que acabou passando, Silvinho, você pode voltar só um pouquinho na parte que tem, se não me engano, da célula de flutuação, da asa. E o que acontece? No caso do cilindro duplo de aço, a roupa seca é encarada como obrigatória na configuração NTEC. Tá? Por quê? Porque ela é uma redundância da flutuabilidade. Silvio, está na parte, eu acho que dos cilindros, se não me engano. Quer ver que eu falo do empuxo, tem uma hora. Vai um pouquinho. Não, então vai na parte do cilindro. Não, tá. Não, mas não é isso daí, não. Eu estou falando que eu comparo do cilindro de aço. Tá aqui no slide. Pode. Não, vai mais para frente, Silvio. Não. Vai. É a parte onde tem cilindro. Vem um pouco com calma, mais um. Ah, tá aqui, ó. Olha só. Cilindro duplo. Aço, roupa seca, redundância de flutuabilidade da asa. Tá? Agora que importante, alumínio, roupa seca ou úmida. Atenção ao lastreamento, risco de sublastreamento. Isso pode acontecer no caso do cilindro de alumínio. Tá? Você vai mergulhar num local, por exemplo, aqui em Rifaina, uma roupa úmida de 7 milímetros, um cilindro de alumínio, dependendo da tua composição corporal e tudo, quando você chegar para fazer as tuas descompressões, você pode ficar comprometido. Por quê? Olha o que acontece aqui no cilindro de alumínio. Uma dupla, veja, dupla de S80, quando ele está a 500 PSI, ele tem aí um empuxo de 2,5 kg força. Ah, Salmão, mas a gente nunca vai chegar nisso. Ah, aí você vai confiar, não ter o seu lastreamento correto da sua dupla de alumínio, porque você acha que pode ser que não aconteça isso daqui. E se acontecer? Ah, mas violou a regra do terço? Sim, pode ter acontecido um montão de coisa, não porque você deixou de planejar. Mas veja, isso tem que fazer parte do planejamento. Também, porque isso pode comprometer a segurança, em especial no final do mergulho. E pior ainda, em qual faixa mais crítica? Dos últimos 5 metros, ou 6 metros. Tá? Então, Silvinho, pode ir lá para o final, a gente só vai falar, acho que da lei de Fick. Pode ir. Então, agora, para terminar, pessoal, e aí sim, boa parte do desenho da configuração que nós temos hoje em dia se deve, na verdade, à lei de Fick, tá? Que é uma lei que aquele RT lá é o chamado tempo de resposta. É o tempo total decorrido da intenção até a execução. Então, por exemplo, eu tenho intenção nesse momento de aferir a pressão do meu cilindro. Essa é a intenção. Eu vou ter um tempo de resposta que é o tempo decorrido da intenção que eu tive até eu encontrar o mosquetão do manômetro e lê-lo. Só que isso depende das opções que eu tenho. Ah, não, Vado, mas eu já sei onde está o mosquetão do manômetro. Ah, é? Então você não vai testar? Você não vai tocar para ver? É aquela brincadeira de ter as duas armas, você não vai tocar para saber qual é? Tá? Aquele parâmetro A que está ali, ó, isso daqui é o tempo decorrido da intenção até o acesso às opções. É o tempo que eu levo do momento que eu tenho a intenção até o momento que eu toco o local onde tem as opções. Tá? B é o tempo de avaliação de cada opção, esse cara que está aqui. E N é o número de opções. Agora veja o seguinte, por que esse asterisco? A avaliação de cada opção deve ser realizada pelo princípio da precaução. Por quê? Exemplo, no retorno à superfície, conferência da mangueira do gás de viagem para as paradas compressivas profundas é fundamental. Caso contrário, parece não ser uma boa ideia respirar O2 a 30 metros.
E a gente sabe que acidentes já aconteceram por causa disso. Isso a gente sabe. A gente sabe que, infelizmente, mergulhadores foram vitimados por causa do erro. É triste, sim, mas por causa do erro do uso do gás indevido naquela profundidade que estava. Isso tem a ver com isso? Claro que tem a ver com isso. Não tem só a ver com treinamento, tem a ver com a conduta. Não adianta nada nós, instrutores, fazermos o treinamento, treinarmos, lecionarmos, ensinarmos, se aquele que executa não cumpre. Porque acha que não tem que cumprir. Ah, porque eu quero fazer do meu jeito. Não, tem um jeito certo para ser feito. Faça apenas o certo. Tá? Então, Silvinho, passa que aí é a última mesmo. Ah, não, é a penúltima. Esse é o artigo do RIC. Tá? Então, veja onde foi aqui aplicado. Então, é um trabalho ligado à parte médica e ligado à psicologia também. É um trabalho muito bacana. Tá? A referência está aqui, depois eu passo. Tá? É uma referência muito bacana. Veja a data, 1952. No meu caso, esquece isso aí. Ah, Vado, mas você olhou isso? Claro, a gente tem que olhar os artigos antigos, olhar a história para saber de onde veio. Tá? Silvinho, agora é a última mesmo. E aqui é uma pequena simulação simples. Tá? Na verdade, é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui. Tá? Vamos supor que esse cara que está aqui, isso daqui é o tempo-resposta. Tá? Esse parâmetro A que está aqui é o tempo decorrido da intenção até o acesso a opções. Então, nesse caso que está aqui, o A eu estou assumindo o seguinte, que nós levamos, numa situação, 2 segundos para o momento que eu tenho a intenção acessar as opções. Tá? Veja, isso é uma estimativa. Outro cuidado que a gente tem que ter. Isso é estimativa. Não, tem que ter um negócio exato. Não existe ciência exata, existe ciência precisa. Então, isso é uma estimativa. Tá? Então, está lá, tempo decorrido da intenção até o acesso a opções. Vamos supor que eu leve 2 segundos a partir do momento que eu quero fazer, por exemplo, eu preciso passar, vamos supor, o meu stage para o meu dupla, um stage qualquer, até mesmo no treinamento, passar para ele. Então, vou levar, em média, vamos supor, 2 segundos até o acesso. E aqui, esse B que está aqui, 1,5 segundos. É o tempo de avaliação entre as opções. Então, tem opções aqui, eu vou avaliando cada uma. Esse daqui é o mosquetão de quem? Do manômetro. Esse daqui é do cilindro de O2. Esse daqui é do cilindro de gás de viagem. Eu tenho opções aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho apenas uma opção, de fato, eu vou levar 3,5 segundos. Eu tenho uma opção só. Por exemplo, o meu manômetro. Eu vou levar 2 segundos para chegar até aqui e 1,5 segundos para avaliar de qualquer maneira, que pode ser que o meu manômetro não esteja aqui. Eu tenho esquecido de clipá-lo aqui. Ou achei que clipei e ele está solto. Então, eu não posso simplesmente deixar de avaliar. Por quê? Porque caso eu faça isso, na hora que eu faço a leitura do meu manômetro, pode ser que eu tente clipar o meu manômetro de novo e não teste para ver se ele está clipado, que é outro erro. Tá. Agora, e se tivermos 2 opções? Por exemplo, uma faca. Você está com, aqui no D-ring do posto da esquerda, o manômetro e você tem uma faca aqui. Você precisa agir numa condição de contingência. Vem a mão, testa as 2. Opa, aqui é a faca. Tira. Olha aqui o que já dá. Dá. Ih, apertei o botão errado. Já dá o quê? Um aumento de quase 1 segundo. Você agora tem o cilindro, tem o manômetro, cilindro de O2 e o cilindro de viagem. Você passa a ter 3 opções. Precisa tirar a faca. Isso é uma provocação. Que essa discussão entre nós chegou a pintar essa coisa. A melhor faca do lado esquerdo ou a melhor faca do lado direito? Vamos usar a ciência para ver o seguinte. O que seria mais razoável? Pelo princípio de precaução, por exemplo, que a gente teria um tempo-resposta menor. Agora, se a gente tem 3 opções, manômetro, stage de O2 e stage de viagem, a gente aumenta 1,5 segundos. Entende? Então, essas questões fazem parte de toda a análise que Pedro colocou com relação à configuração NTEC
envolve a lei de Hick. Então está aqui, por exemplo, com 4 opções, já sobe para 2 segundos a mais. Então isso é uma provocação para ver que a configuração, o desenho da configuração é feita com base em discussão, em análise, em critérios rigorosos e científicos. Tá? Silvio, obrigado. E aí agora, Silvio vai exatamente por causa da configuração NTEC, surgiu a configuração NREC, que é a configuração de mergulho recreativo, que adveio dessas ideias, por exemplo, do Just Do It Right, do KISS, e com base na lei de Hick, veio do mergulho técnico. Então, a base toda da configuração NREC que Silvio vai apresentar para vocês veio exatamente da configuração NTEC. Tá? Obrigado, pessoal. É Silvinho. Vamos lá. Olha que eu beijo mesmo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvio Stefanelli, eu sou instrutor NAUI número 4383, seguindo o padrão, né? Mas podem ficar tranquilo que a gente estourou um pouquinho o horário, quase nada, mas nós temos mais ou menos, eu acho que eu tenho uns 80 slides, mas vai ser rápido. Por favor. Ok. Bom, pessoal, normalmente quando eu acabo falando, eu gosto muito de pegar essa parte que o Vado, que o Salmão comentou, exatamente por causa desse detalhe, dessa discussão. Mas aqui, eu até por uma questão de outras atribuições, eu acabei pegando essa parte aqui, que na verdade, o que nós estamos falando aqui? Nós vimos aqui uma regra, um chassi, uma configuração muito boa, muito estável, de certa forma rígida, que é o ponto que nós vamos ensinar. Ou seja, eu não sei onde é que ele vai utilizar isso daí, se ele vai utilizar no gelo, se ele vai utilizar em local muito quente, com pouca roupa, com uma roupa seca, luvas grossas, etc. Então, eu tenho que dar o padrão. Por isso que a gente é questionado, de certa forma, mas não foi falado isso na minha aula, por que você, agora na prática é outra coisa, você fala uma coisa na teoria, na prática é outra? Não. Não, porque nós temos o protocolo de treinamento e o protocolo de mergulho em si. Ou seja, eu tenho que me adequar às condições do local que eu tenho que mergulhar. Então eu tenho que ver situações específicas do local. Além disso, como foi falado algumas vezes, nós temos o conceito de time. Não interessa o que o indivíduo quer fazer, a minha preferência. Claro que eu posso discutir com o meu time, mas vale muito mais o conceito de time do que o conceito individual. Então, isso é a parte muito importante. Por isso que ficou interessante eu fazer essa junção de tudo, porque a gente ensina, executa. O detalhe é que às vezes a gente ensina um padrão, que é um chassi, e depois a gente até vai ver, eu coloco um stage, 2 stages, coloco na esquerda. Por que eu faço tudo isso? Porque tem toda uma lógica, tem um protocolo do mergulho e eu tenho um conceito de time. Né? Nós optamos para fechar aqui também, fazer um comparativo da NAUI-TEC e da nossa configuração NTEC e da nossa forma de agir, da nossa forma de atuar, com uma outra credenciadora que a gente considera que tem os padrões tão bons quanto os nossos, só que a filosofia é diferente. Tá? Então, por exemplo, no quesito filosofia de ensino e padronização, a NAUI-TEC é padronizada, né? Só que ela entende o ambiente e se adequa a ele. Já o nosso exemplo aqui, na verdade, define o padrão, ok? Mas ela define também marca, onde eu vou guardar, se eu ponho no bolso. Então, é um pouco diferente. Nós, desde o início, nós damos a liberdade para os nossos instrutores de ensinar da melhor maneira de acordo com o perfil que ele tem. Ele tem um mínimo, que é o standard, dali para cima ele tem a liberdade acadêmica.
Aqui, no caso, nós temos um chassi e nós temos, de acordo com o local, de fazer as adequações necessárias. A configuração do equipamento. A Nauitec, ela ensina e recomenda a utilização da NTEC, né? Que, no caso de side mount ou rebreather, muda um pouquinho, mas no caso então, é uma outra filosofia. E filosofia de segurança e gerenciamento de gases. Nós temos um planejamento muito detalhado, porque o erro dos gases foi um causador de muitos acidentes. Então, nós fazemos uma parte em terra, no seco, muito específica nesse sentido, baseado muito no nosso protocolo RGBM, né? Já outras credenciadoras usam outros tipos de protocolo com algumas adequações que nós vamos ver amanhã, por exemplo, Gradient Factor e outros, para chegar no RGBM, que isso já é nativo, né? Nasceu dessa forma. Então, por isso que nós escolhemos a Naui como nossa credenciadora, né? E falando um pouco do NREC, para quem já prestou atenção aqui no que o Salmão comentou com relação ao NTEC, nós na NTEC colocamos o quê? A mesma opção de configuração segura, com nossas padronizações, que melhora o trim, melhora a respiração, aonde? No ambiente recreativo. Agora, se eu quiser explicar para alguém o que é o NREC, é muito simples. É o NTEC com um cilindro só. Então, para ter um cilindro só, eu preciso de quê? Um adaptador. Além disso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma asa de acordo com as minhas necessidades, que normalmente é em torno de 20 a 30 libras. Então, é só isso? É só isso. NREC é simplesmente o NTEC com cilindro único adaptador e asa é compatível. Agora, nós que somos instrutores, né, recreativo no mínimo, né, e às vezes mergulhador e tututec, para poder ser ministrado, né, a gente aplica isso logo após, no curso, a partir do curso de Open Water, que ele já sabe as habilidades padrão com jacket, com regulador tradicional, a gente já pode entrar com a parte do NREC. E para nós instrutores, a gente simplesmente sendo instrutor NAUI, mergulhador em tututec, e fez o workshop da configuração NREC, ou, obviamente, é instrutor de mergulho técnico NAUI, pode fazer requisição junto ao escritório da NAUI. E aqui nós temos a forma de fazer, né, que é um dos preenchimentos, e deixamos para esse momento. Está sendo lançada nesse momento, inicialmente aqui no Brasil, junto com no nosso time, a nova versão do material da NREC. Está sendo lançada nesse mês. Então, procure o escritório que vocês podem ter acesso a esse material. Agora, brincadeiras à parte, nós temos vários slides da NREC, mas eu não vou repetir aqui, a gente só agregou no material para, quando vocês forem receber, vocês tenham. Então, fiquem à vontade, todo está aqui, todos os detalhes, né? E pessoal, agora a gente ia discutir direitinho as aplicações na prática, mas nós vamos deixar para um outro momento. Agradeço, muito obrigado e vamos ver amanhã na água. Muito bem. Excelente. Coisas bem legais que foram faladas hoje, por exemplo, tem uma outra figura que foi muito importante dentro desse contexto, quando a NAUI decidiu criar a divisão do mergulho técnico. É diferente você comparar uma grande certificadora, como é a NAUI, com certificadoras de menor porte. Então, para a NAUI partir para esse ramo do mergulho técnico foi algo que depende de uma cabeça, né? São comissões, comitês, troca o board, então o momento adequado, por isso que a velocidade nem sempre é aquela que alguns imaginam. Mas tudo que é feito na NAUI são para os seus instrutores. Nada é feito para a NAUI, porque a NAUI não é a NAUI. A NAUI são seus instrutores. Membros NAUI têm uma forma de pensar um pouco diferente.
Eles não estão trabalhando para uma firma, para uma empresa. Quando eles estão certificando seus mergulhadores, quando eles estão treinando as pessoas, né? Eles estão fazendo aquilo em prol da segurança do mergulho como um todo. O pensamento principal não é o dinheiro. O pensamento principal está aqui dentro do coração, daquilo que a gente acredita, daquilo que os nossos pioneiros criaram. Hoje em dia, passamos por momentos complicados, não é só de hoje, não. Já há algum tempo, as credenciais são jogadas para o alto. Crossover feito sem pôr o cara na água. De longe. Teoria, a distância ainda, 2, 3 horas, 4 horas. 4 aulas à distância. Anuidade, sem custo. Se você gostar. Então, passamos por um momento de banalização do ensino do mergulho. E graças a vocês, membros NAUI, que são orgulhosos de fazer parte de uma agência que nem ela, a nossa tradição continua. Dizemos até que é diferente. Não é a certificadora, aliás, você que vai escolher a certificadora. Na verdade, é assim, você tem que realmente estar muito de acordo com o que a gente preconiza. Nós honramos os nossos pioneiros. Às vezes a gente não sabe nem quem foi que criou é o comércio de carteirinha, é o que é mais fácil, o que é mais complicado, vai me dar menos trabalho. Então, desde o nosso Vilma, em nosso conselho inicial, ele planejou, tem que acontecer. Todos da Macia Leite, mas agora está sendo parte. Gente assistindo os vídeos. A única publicação a sede da marca foi desprestigada Magazine durante quase uma década. Antes de tanta pesquisa como temos hoje, as IQs, International Organization, era algo que não existia. Nada organizava as IQs. Foi reeditada em 2017, uma edição da IQ que fazia décadas que não existiam. Salmão teve a oportunidade de ser convidado, junto com o Dr. Bruce Wick. Depois escreveram artigos sobre o RGBM. Naquela oportunidade também participou. Algo está muito na moda, falar fatores humanos de risco. Como é que chama? Foi lá que foi discutido fatores humanos de risco. Então, a NAUI sempre foi a pioneira. Muito dos fabricantes de equipamentos de mergulho, o Bob Hollis, da Oceanic, o Dick Long, não do filme pornô, tem o Dick Long, que é o que formou uma empresa chamada Duai. Já ouviram falar da Duai? O Dick Long é vivo até hoje. O Dick Long é da primeira turma da NAUI, o número dele é 49, o número dele. Então, quando a gente fala que foi a base da indústria do mergulho, eu não tenho dúvida que foi mesmo. Morgan Wells, Talmont, o Dick Rutkovski, o Bob Clark. Então, sintam-se orgulhosos de fazer parte desse time e, mais uma vez, participar de um processo. Claro que nós não vamos fazer grandes mudanças, mas entender por que nós estamos aqui e onde que nós vamos chegar.